Boa tarde. Meu nome é Helena de Souza, tenho 78 anos e nasci em 1947, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais que, nossa, nem existe mais nos mapas de hoje. Se vocês estão assistindo a esse vídeo, quero agradecer de coração. Não é fácil para mim contar essa história, mas eu sinto que preciso compartilhar, para que outras pessoas saibam que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. Antes de continuar, peço que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal para apoiar esse trabalho tão importante. E me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro saber que minhas histórias alcançam gente de tanto lugar diferente. Minha infância começou como a de muitas meninas daquela época, sabe? Éramos 6 irmãos, 4 meninos e 2 meninas. A gente vivia numa casa simples, de chão batido, nas terras que meu pai dizia que eram nossas. Mas que eu, sinceramente, nunca vi nenhum documento que provasse isso. O que a gente tinha era uma vida de trabalho duro, onde não tinha muito espaço para brincadeira ou alegria, pelo menos não para mim. Desde os meus primeiros anos de vida, eu aprendi que existia uma diferença muito grande entre o tratamento dado aos meninos e às meninas da casa. Meus irmãos podiam correr pela propriedade, nadar no rio, voltar para casa só quando o sol se punha. Eu e minha irmã mais velha, a Lúcia, tínhamos que ajudar nas tarefas de casa, do amanhecer até o anoitecer. Lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar da horta, e ai de nós se alguma coisa saísse do jeito que a mamãe não gostava. Mas não era a mamãe quem castigava a gente. Era o Jonas, meu irmão mais velho. Ele se achava no direito de ser o homem da casa quando o papai não estava. E meu pai? Meu pai, sempre ausente. Trabalhando em fazendas vizinhas ou passando dias na cidade, ele deixava bem claro que aprovava essa atitude. Isso mesmo, menino. Mulher tem que aprender a servir desde pequena, senão cresce rebelde e ninguém quer. Ele dizia, com um sorriso orgulhoso, quando via o Jonas corrigindo a gente. As primeiras lembranças que eu tenho são de estar agachada no chão da cozinha, sabe? Esfregando o fogão a lenha com palha de aço, até meus dedos ficarem em carne viva. O Jonas ficava em pé, me olhando com aquele cinto de couro na mão, pronto para me bater se eu parasse antes de terminar o serviço. Esfrega direito, sua preguiçosa, ele mandava. Enquanto isso, mamãe fingia que não via, ocupada com o bordado que fazia para vender na feira. Lembro de um dia, em particular. Eu devia ter uns 10 anos. Tava lavando os pratos depois do almoço quando um escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Não era um prato qualquer. Era um dos poucos que a gente tinha de porcelana, presente de casamento da minha avó para minha mãe. O Jonas estava na sala e veio correndo com o barulho. Quando ele viu o que tinha acontecido, fechou a porta da cozinha e tirou o cinto. Você sabe quanto custou esse prato, sua inútil? Sabe quanto o papai tem que trabalhar para comprar outro? Ele gritava, enquanto eu me encolhia no canto. Eu tentei explicar que foi um acidente, que minhas mãos estavam molhadas com água e sabão, mas ele não queria saber. Os golpes vieram um depois do outro, nas pernas, nos braços, nas costas. Eu mordi os lábios para não gritar, porque eu sabia que isso só ia deixar ele com mais raiva. Mamãe ouviu tudo do quarto, onde estava deitada com dor de cabeça. Não fez nada para me defender. Mais tarde, quando o Jonas saiu para encontrar os amigos, ela veio até mim. Com um paninho molhado em água fria e um pouco de pomada caseira, feita de ervas. Foi só um prato, minha filha, ela disse, baixinho, enquanto passava o pano nas minhas marcas. Mas seu irmão tá certo. Você tem que ter mais cuidado. Eu olhei para os braços dela, marcados que nem os meus, e perguntei: por que você deixa o papai fazer isso com você, mamãe? Ela desviou o olhar, como sempre fazia quando o assunto era esse. É assim que as coisas são, Helena. Mulher nasceu para sofrer. Melhor você aprender isso logo. Essa era a lição que me ensinavam todo santo dia. Que eu era menos importante. Que a minha dor não importava, que meu trabalho nunca seria suficiente. O Jonas fazia questão de me lembrar disso o tempo todo, especialmente quando os amigos dele apareciam em casa. Me chamava de feiosa. Dizia que eu nunca ia arranjar marido, que ninguém ia me querer nem para empregada, por ser tão desajeitada. Tá vendo essa menina aqui? Ele falava para os amigos, me puxando pelo cabelo como se eu fosse uma boneca de pano. É tão burra que nem consegue aprender a fazer um café direito. Ainda bem que é minha irmã. Se fosse minha filha, já tinha mandado embora de casa. Meu pai ria dessas brincadeiras. Dizia que era assim mesmo que se criava uma mulher direita. Que o Jonas seria um ótimo pai no futuro.
Minha mãe. Minha mãe mantinha os olhos baixos, mexendo a comida no prato sem comer. O corpo tenso, como se esperasse que a qualquer momento a raiva dele se voltasse para ela. E com frequência voltava. Uma noite, acordei com gritos vindo do quarto dos meus pais. Papai tinha chegado bêbado da cidade e acusava a mamãe de ter dado atenção demais para o vendedor de panelas que passou na nossa rua naquela tarde. Eu escutei o som de tapas, de choro contido, de súplicas interrompidas. Jonas estava acordado também, parado na porta do quarto onde nós, as crianças, dormíamos, observando. Quando ele notou que eu estava olhando, sorriu, daquele jeito que me gelava a alma. Tá vendo, Heleninha? É isso que acontece com mulher que não sabe se comportar. Papai tá ensinando a mamãe a ser uma boa esposa. No dia seguinte, mamãe apareceu com o olho roxo e o lábio partido. Disse que tinha tropeçado e caído no escuro. Ninguém questionou. Nem mesmo os vizinhos, que com certeza tinham ouvido os gritos. Naquele tempo e naquele lugar. O que acontecia dentro de casa, ficava dentro de casa. Foi crescendo dentro de mim uma certeza de que aquela não podia ser a vida que Deus tinha planejado para mim. Que em algum lugar devia existir um mundo onde meninas como eu não precisavam ter medo dentro da própria casa, onde irmãos não se transformavam em carrascos e pais não ensinavam violência como se fosse amor. Mas para chegar nesse mundo, eu teria que sobreviver primeiro. E foi isso que eu tentei fazer. Dia após dia, ano após ano. Nas sombras daquela infância que me ensinava uma coisa só. Que pra gente como eu, o amor vinha sempre acompanhado de dor. Aos 11 anos, eu descobri o que seria meu único refúgio naquele mundo de dores. A pequena escola municipal, que ficava a quase 5 quilômetros da nossa casa. Nossa, eu lembro como se fosse hoje a primeira vez que pisei naquela sala, com cheiro de giz e madeira. Foi como entrar num universo completamente diferente, onde por algumas horas eu podia ser apenas a Helena, não a menina problemática, ou a irmã do Jonas. A professora Dona Marisa tinha olhos gentis, diferentes de qualquer olhar que eu conhecia em casa. No primeiro dia de aula, quando me viu sentada no fundo da sala com as mangas compridas, mesmo naquele calorão de fevereiro, ela se aproximou devagar e colocou a mão no meu ombro. Eu não recuei por instinto, como eu fazia com todo mundo, e isso me surpreendeu tanto quanto deve ter surpreendido ela. Você gosta de histórias, Helena? Ela perguntou com uma voz macia, que parecia não conseguir gritar nem que quisesse. Fiz que sim com a cabeça, sem coragem de falar. Então, acho que você vai gostar muito da nossa biblioteca. Biblioteca era uma palavra grande demais para aquela estante pequena, com talvez uns 50 livros, mas para mim, nossa, parecia um tesouro incalculável. Naquele mesmo dia, voltei para casa com um livrinho fino de contos debaixo do braço. Dona Marisa disse que eu podia levar para ler em casa, desde que eu trouxesse de volta na semana seguinte. Escondi o livro dentro da minha roupa para o Jonas não ver. Ele odiava quando eu lia qualquer coisa que não fosse os deveres da escola. Leitura enche a cabeça de moça com besteira, ele dizia, repetindo as palavras do papai. À noite, depois que todo mundo dormiu, eu acendi um toquinho de vela que tinha guardado. E li o livro inteiro, escondida debaixo do cobertor fino para que a luz não denunciasse meu pequeno ato de rebeldia. As histórias falavam de lugares distantes, de pessoas que viviam vidas que eu nem conseguia imaginar. Foi como se uma janela se abrisse dentro da minha cabeça, mostrando que existia um mundo enorme lá fora, além das cercas da nossa propriedade. A escola, rapidinho, se tornou meu santuário. Eu acordava antes do sol nascer para fazer todas as minhas tarefas de casa a tempo de não me atrasar. Carregava a água, varria o terreiro, ajudava a mamãe com o café da manhã, tudo em tempo recorde. Depois, caminhava sozinha aqueles 5 quilômetros, muitas vezes descalça para não gastar meu único par de sapatos, guardando eles na bolsa até chegar perto da escola. Jonas zombava da minha dedicação. Para que estudar tanto? Mulher só precisa saber cozinhar e obedecer. Mamãe, estranhamente, não concordava com ele nesse ponto. Ela mesma mal sabia assinar o próprio nome. E talvez por isso, no silêncio dela, apoiava meus estudos. Uma noite, enquanto a gente lavava a louça juntas, ela sussurrou. Continua estudando, menina. É sua única chance de ter uma vida diferente da minha. Foi nessa época que eu comecei a perceber que nem todas as famílias eram como a nossa. Nas casas das minhas poucas amigas da escola, os pais conversavam com as filhas, em vez de só dar ordens.
Os irmãos podiam até implicar, mas não havia aquele medo constante, sabe? Aquela tensão no ar que parecia nunca abandonar a nossa casa. Comecei a entender que o que acontecia com a gente não era normal, não era justo. E, principalmente, não era culpa minha. Dona Marisa percebeu meu interesse pelos livros e começou a me emprestar mais. Alguns até da coleção pessoal dela. Você tem um dom, Helena. Ela me disse um dia, quando eu fiquei depois da aula para ajudar lá a organizar os cadernos. Sua redação sobre o rio foi a melhor que eu já li de uma aluna da sua idade. Aquela foi a primeira vez na vida que alguém me elogiou por algo que eu tinha feito. Senti um calor estranho no peito, que só depois eu entendi que era orgulho. Mas a escola também trouxe problemas. O Jonas não gostava que eu chegasse em casa cheia de ideias, como ele dizia. Uma tarde, ele me encontrou lendo em vez de recolher as roupas do varal antes da chuva. Arrancou o livro da minha mão e atirou na poça d'água mais próxima. Agora vai ter que pagar por ele, sua burra. Ele me segurou pelos cabelos enquanto eu tentava resgatar o livro encharcado. Como é que vai explicar para a professorinha agora? Vai dizer que a irmãzinha preferida do Jonas é uma irresponsável? Chorei a noite toda, pensando em como ia encarar a Dona Marisa. O livro estava arruinado e eu não tinha um centavo para comprar outro. Na manhã seguinte, caminhei para a escola com o estômago embrulhado de medo. Quando finalmente criei coragem para mostrar o estrago, esperando ser repreendida ou até expulsa, algo inesperado aconteceu. Dona Marisa olhou para o livro, depois para os hematomas no meu braço que eu tinha tentado esconder, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Em vez de me castigar, ela me abraçou. Foi um abraço diferente de qualquer outro que eu já tinha recebido. Não era o abraço rápido e envergonhado da mamãe, nem o abraço falso que o Jonas dava na frente das visitas para fingir que a gente era uma família normal. Era um abraço verdadeiro, que dizia sem palavras, que eu importava. Não se preocupe com o livro, Helena. Livros podem ser substituídos. Você não. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Uma pequena semente de resistência começou a brotar. Eu percebi que podia existir um futuro diferente para mim, que a vida que eu levava não era a única possível. Passei a estudar com ainda mais afinco, escondendo meus cadernos e livros em lugares que o Jonas nem pensaria em procurar. Debaixo de uma tábua solta no assoalho, dentro do forro de um velho casaco pendurado no fundo do armário, até mesmo enterrados num pote de barro no quintal. Aos 13 anos, quando muitas meninas da minha idade já estavam sendo preparadas para o casamento, Dona Marisa me chamou para uma conversa que mudaria a minha vida. Ela tinha notado meu esforço nos estudos e achava que eu deveria continuar além do primário. Existe uma escola normal na cidade grande para formar professoras, ela me explicou. Aceitam algumas alunas com bolsa de estudos. Você precisaria morar lá, mas eles ensinam tudo o que é necessário para se tornar uma professora como eu. A possibilidade de sair daquela casa, de ter uma profissão, de ser como a Dona Marisa, era um sonho grande demais para caber no meu coração pequeno de menina, mas tinha um problema gigantesco: convencer meu pai e o Jonas a me deixarem ir. Mamãe foi minha aliada silenciosa nessa batalha. Deixa a menina tentar, Antônio. Ela disse pro papai, numa rara demonstração de coragem. Não vai custar nada pra gente. E se ela não se der bem, volta pra casa. Para minha surpresa, foi o Jonas quem mais se opôs. Se essa menina for pra cidade, nunca mais volta. Aí quem vai cuidar da casa quando a mãe não puder mais? Quem vai servir a comida quando os amigos vierem? Eu percebi naquele momento. O que incomodava meu irmão não era perder minha ajuda nas tarefas de casa, mas sim perder o poder que ele exercia sobre mim. A discussão durou semanas. Papai estava indeciso. Por um lado, ele se orgulharia de dizer que tinha uma filha professora. Por outro, concordava com Jonas que mulher educada demais dá problema. O que acabou decidindo a questão foi o fator financeiro. A ideia de não ter mais que me sustentar, e talvez até receber algum dinheiro meu no futuro, acabou convencendo ele. Com 14 anos, arrumei minha pequena trouxa de roupas e parti para a cidade grande com uma carta de recomendação de Dona Marisa no bolso, e o coração dividido entre o medo do desconhecido e a esperança de uma vida nova. Mamãe me abraçou na estação de trem com força, como nunca tinha feito antes. Vai, minha filha, e não olha para trás. Ela sussurrou no meu ouvido. Faz o que eu não tive coragem de fazer. Aquela menina magricela e assustada que subiu no trem naquela manhã de março de 1961, ela não fazia ideia do que a esperava.
Só sabia que, pela primeira vez na vida, estava tomando uma decisão por mim mesma. E mesmo com todo o medo, aquela sensação de liberdade era a coisa mais doce que eu já tinha provado. Cheguei na cidade grande com os olhos arregalados, que nem um bezerro recém-nascido. Meu Deus, eu nunca tinha visto tanto prédio, tanta gente, tanto carro. Tudo parecia grande, barulhento e assustador para uma menina do interior. Na estação de trem, fiquei parada com minha trouxa de roupas embaixo do braço, sem saber para onde ir. Até que uma senhora do comitê de acolhimento da escola normal me encontrou. Dona Célia, uma mulher de cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz. Ela seria minha supervisora no internato. Helena de Souza, estávamos esperando por você. Venha, o carro da escola está aguardando. Entrei no automóvel preto, reluzente, sentindo como se estivesse sonhando. Na minha cabeça, só conseguia pensar que o Jonas nunca acreditaria se eu contasse que andei de carro de verdade. O internato para moças era um prédio imponente, de 3 andares, com janelas altas e um jardim bem cuidado. Fui levada para um dormitório onde outras 5 meninas já estavam instaladas. Minha cama ficava perto da janela e tinha um pequeno baú aos pés para guardar meus pertences. Que coitados! Cabiam com folga. Tão poucos eram. Minha colega de beliche, a Teresa, era filha de comerciantes de Belo Horizonte e parecia saber tudo sobre a vida na cidade. Na primeira noite, enquanto eu desembrulhava meu único vestido de sair, todo amassado da viagem, ela me olhou com uma mistura de curiosidade e pena. De onde você vem, Helena? De Ribeirão das Almas, respondi, pela primeira vez sentindo vergonha das minhas origens. Nunca ouvi falar. É muito pequeno? Tão pequeno, que nem aparece nos mapas. Teresa sorriu, sem malícia. Bom, agora você está aqui. E quando se formar, pode ir para qualquer lugar que quiser. Aquela ideia de que eu poderia escolher meu próprio caminho era tão nova que eu mal conseguia entender por completo. Por 16 anos, minha vida tinha sido decidida por outras pessoas. Agora, de repente, o futuro parecia uma estrada aberta. Os primeiros meses foram difíceis. Eu estava anos atrasada em algumas matérias, comparada com as outras meninas. Meu sotaque carregado do interior provocava risadinhas nas aulas. Minhas roupas simples e remendadas destoavam dos uniformes bem passados das colegas. Mais de uma vez, chorei escondida no banheiro, pensando que tinha cometido um erro, que eu não pertencia àquele lugar, mas tinha uma voz dentro de mim. Teimosa como só pode ser a voz de quem já enfrentou o pior, que insistia. É melhor sofrer aqui do que voltar para casa. E então eu secava as lágrimas, abria os livros e estudava até meus olhos arderem. A diretora da escola, Dona Augusta, era uma mulher severa, mas justa. Certo dia, ela me chamou na sala dela depois de ver minhas notas do primeiro semestre. Senhorita Souza, estou impressionada com seu progresso. Apesar das suas evidentes limitações iniciais, suas notas estão entre as melhores da turma. Obrigada, senhora. Respondi, mantendo os olhos baixos como tinha aprendido em casa. Olhe para mim quando falo com você, menina. Levantei os olhos esperando ver raiva, mas encontrei só firmeza no olhar dela. Você vai ser uma excelente professora algum dia. Mas para isso, precisa aprender a se valorizar. Ninguém respeita quem não se respeita. Aquelas palavras ficaram gravadas em mim. Comecei a trabalhar não só nas matérias da escola, mas em mim mesma. Eu observava como as outras meninas se portavam, como falavam, como se vestiam. Não para copiá-las, mas para entender que havia outras formas de ser mulher, além daquela que eu conhecia em casa. Para ajudar nas despesas, consegui um trabalho de meio período como auxiliar na biblioteca da escola. Era o paraíso para mim. Estar rodeada de livros, poder lê-los nas horas vagas, aprender a organizar e catalogar. A bibliotecária, Dona Eliana, se tornou minha mentora e amiga. Foi ela quem me apresentou a literatura que mudaria minha vida. Livros de Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Rachel de Queiroz. Veja, Helena. Estas são mulheres que escrevem sobre mulheres, ela me explicou. Não como os homens nos veem, mas como realmente somos. Em 1964, quando eu tinha 17 anos, recebi a primeira carta de casa desde que eu tinha partido. Era da mamãe, escrita com uma letra trêmula e cheia de erros, provavelmente ditada para algum vizinho alfabetizado. Dizia que papai tinha morrido de um ataque do coração enquanto trabalhava na roça.
Jonas tinha assumido a propriedade e exigia que eu voltasse para ajudar com a casa. Passei noites sem dormir, dividida entre o dever familiar e o sonho de me formar. Dona Augusta, percebendo minha angústia, me chamou de novo. Sua mãe tem outros filhos para ajudá-la? Sim, somos 6. E você é a única que está estudando para ter uma profissão? Sim, senhora. Então sua obrigação é terminar seus estudos. Este é o melhor modo de ajudar sua família no futuro. Respondi ao Jonas com uma carta respeitosa, mas firme, dizendo que eu voltaria para visitas, mas só depois de formada. Nunca recebi resposta. Naquele mesmo ano conheci o Carlos, um estudante de engenharia que frequentava a biblioteca municipal onde eu trabalhava aos sábados. Ele era diferente de qualquer rapaz que eu já tinha conhecido. Educado, gentil, interessado no que eu pensava. Nas nossas conversas sobre livros e ideias, eu nunca me senti diminuída ou silenciada. Nossa amizade cresceu lentamente, com o cuidado de duas pessoas que têm seus próprios sonhos e não querem atropelar os do outro. Carlos respeitava minha determinação em me formar e eu admirava a paixão dele por construir pontes e estradas que conectassem pessoas. Em 1965, aos 18 anos, eu já era uma pessoa completamente diferente daquela menina assustada que chegou à cidade. Eu tinha amigas, participava do jornal da escola, dava aulas particulares para crianças do bairro. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia um fardo ou um problema. Era alguém com valor próprio, alguém que podia contribuir para o mundo. Foi nesse período que recebi a notícia. Mamãe estava muito doente. Pneumonia, dizia a carta do médico local. Jonas acrescentou algumas linhas, me acusando. Se você estivesse aqui para cuidar dela como deveria, talvez não tivesse piorado tanto. Dessa vez não hesitei. Pedi licença na escola e viajei de volta para Ribeirão das Almas. O trem parecia fazer o caminho inverso da minha vida. Cada quilômetro me levava de volta ao que eu tinha sido, não ao que eu tinha me tornado. A casa parecia menor do que eu lembrava. Mais escura, mais sufocante. Jonas estava na varanda quando cheguei. Os mesmos olhos duros, agora num rosto mais velho e marcado. Não me abraçou, só fez um gesto com a cabeça. Até que enfim lembrou que tem família. Engoli a resposta ácida que subiu à minha garganta. Eu não tinha voltado para brigar, mas para ver a mamãe. Encontrei ela na mesma cama onde eu tinha nascido. Magra como um graveto, os olhos fundos brilhando de febre. Quando me viu, um sorriso fraco iluminou seu rosto cansado. Minha filha professora, ela sussurrou, estendendo a mão para tocar meu rosto. Você conseguiu. Passei 2 semanas cuidando dela, aplicando os conhecimentos de enfermagem básica que tinha aprendido na escola. À noite, lia para ela os livros que trouxe comigo. Histórias de mulheres fortes que enfrentavam o mundo com coragem. Não sei se ela entendia tudo, mas seus olhos brilhavam com cada palavra. Jonas não facilitava as coisas. Criticava cada decisão que eu tomava sobre os cuidados com a mamãe. Questionava meus estudos de cidade como se fossem inúteis. Fazia questão de me lembrar que eu tinha abandonado a família. Uma noite, quando saí do quarto da mamãe depois de finalmente conseguir lá dormir, ele me esperava na cozinha. Tinha uma garrafa de cachaça pela metade na mesa e aquele olhar que eu conhecia tão bem dos tempos de criança. Então agora você se acha melhor que a gente, é? Com seus livros e seu namoradinho da cidade? Não respondi. Tentei passar por ele para ir para o meu quarto improvisado na sala. Ele segurou meu braço com força e chatamente como fazia anos atrás. Quando você era pequena, eu podia te ensinar respeito. Parece que você esqueceu tudo que te ensinei. Foi quando a ficha caiu. Eu não tinha mais medo dele. Aqueles anos longe não me deram apenas educação, mas também força. Livrei meu braço com um movimento firme e olhei diretamente nos olhos dele, algo que eu nunca teria feito antes. Não, Jonas. Eu só aprendi coisas que você nunca poderia me ensinar. Deixei ele boquiaberto na cozinha e fui dormir. Na manhã seguinte, ele mal falava comigo, mas pela primeira vez, isso não me incomodou. O poder que ele exercia sobre mim só existia enquanto eu permitisse. Depois de 2 semanas, mamãe estava melhor, fora de perigo. Na véspera da minha partida, ela segurou minha mão enquanto a gente conversava a sós. Tenho orgulho de você, minha filha, de quem você se tornou. Vem comigo para a cidade, mamãe. Eu posso cuidar de você lá. Ela sorriu com tristeza. Meu lugar é aqui, Helena. Sempre foi. Mas o seu, não. Nunca foi. Voltei para a escola com o coração mais leve,
apesar da despedida difícil. Nos meses seguintes, trocamos cartas regularmente. As primeiras correspondências verdadeiras entre nós. Nelas, mamãe me contava sobre a vida na roça e eu lhe falava sobre meus estudos, sobre o Carlos, sobre os planos para o futuro. Em dezembro de 1966, aos 19 anos, recebi meu diploma de professora normalista. No dia da formatura, procurei rostos familiares na plateia, sabendo que não encontraria nenhum. Mas eu estava enganada. Na última fileira, usando seu melhor vestido e um chapéu emprestado, estava a mamãe. Ao lado dela, sorrindo timidamente, estava o Carlos, que eu tinha mencionado nas cartas, mas nunca apresentado oficialmente. De alguma forma, eles se encontraram na estação e vieram juntos. Aquele momento, quando eu caminhei pelo palco para receber meu diploma, não representava só a minha conquista pessoal. Era o início de uma nova história para as mulheres da minha família. Uma história onde o estudo, e não o sofrimento, seria nosso legado. Em janeiro de 1967, com meu diploma de professora em mãos, enfrentei a decisão mais difícil da minha vida até então. Carlos tinha me pedido em casamento no mesmo dia da formatura, num banco de praça, perto da escola. Sem anel nem joelhos dobrados, apenas palavras sinceras de um homem que respeitava meus sonhos tanto quanto os dele. Podemos construir uma vida juntos em São Paulo? Ele disse. Consegui um emprego numa construtora grande. Você pode dar aulas lá. O futuro que ele desenhava com suas palavras parecia um sonho bom demais para ser verdade. Uma casa própria, filhos que cresceriam sem medo, uma vida de companheirismo e respeito. Tudo o que eu nunca tive e sempre desejei. Mas algo dentro de mim resistia a seguir esse caminho, por mais tentador que fosse. Durante as semanas que passei cuidando da mamãe, uma ideia tinha começado a germinar na minha mente. Um propósito maior, que ia além da minha própria felicidade. Preciso voltar para Ribeirão das Almas primeiro, expliquei para o Carlos. Tem crianças lá que nunca vão ter a chance de sair como eu tive. Eu preciso ser para elas o que a Dona Marisa foi para mim. Carlos não tentou me convencer do contrário. Apenas segurou minhas mãos e prometeu esperar. O tempo que fosse necessário. 1 ano, 5, 10, não importa. Algumas pessoas valem qualquer espera. Com a bênção dele e a promessa de cartas semanais, voltei para minha cidade natal. Não mais como a menina assustada que fugiu, mas como a professora Helena, determinada a fazer a diferença. A escola onde eu estudei tinha perdido a Dona Marisa, que se aposentou e foi morar com a filha na capital. O prefeito, surpreso com meu retorno voluntário, não hesitou em me oferecer a vaga. Finalmente alguém com estudo de verdade naquela escolinha, ele comentou, como se fizesse um grande favor. Aceitei o emprego com um salário mínimo e uma missão pessoal, que ia muito além de ensinar o B-A-Ba. Eu queria abrir janelas nas mentes daquelas crianças. Mostrar que existia um mundo além das cercas das fazendas, além dos papéis que seus pais e avós tinham desempenhado por gerações. Mas antes de começar, tinha uma visita importante a fazer. Caminhei pela estrada de terra até nossa antiga casa. A casa continuava a mesma, talvez um pouco mais caída. Com aquele ar de cansaço, Jonas estava consertando uma cerca quando me viu. Seu rosto endureceu, como sempre. Mas havia algo diferente agora. Um lampejo de incerteza, talvez até de respeito. Voltou para ficar ou só tá de passagem? Ele perguntou, seco. Vim dar aulas na escola, respondi, com a voz firme. E vim ver a mamãe. Ele fez um gesto em direção à casa. Ela tá lá dentro, vai gostar de te ver. Mamãe estava na cozinha. Quando me viu na porta, seus olhos se iluminaram como 2 estrelas. O abraço que trocamos foi longo, cheio de palavras não ditas. Você tá morando onde? Ela perguntou. Aluguei um quartinho nos fundos da venda do seu Joaquim. É pequeno, mas é limpo. Podia ficar aqui, ela sugeriu, com um olhar de esperança. Balancei a cabeça suavemente. Não posso, mamãe. Preciso do meu próprio espaço agora. Ela entendeu. Sem que eu precisasse explicar. Ela era jovem demais quando se casou. Nunca teve um lugar que fosse verdadeiramente seu. E não queria o mesmo para mim. Nos meses seguintes mergulhei no trabalho. A escolinha era precária, carteiras quebradas, livros velhos, teto que pingava. Mas para mim era um palco, onde eu podia representar o papel mais importante da minha vida. Logo percebi que muitas das meninas faltavam às aulas.
sempre as mesmas desculpas. Precisava ajudar em casa. O pai não deixava. Tinha que cuidar dos irmãos. Comecei a visitar as famílias dessas alunas depois das aulas, conversando com os pais, explicando a importância da educação. Muitos me recebiam com desconfiança, alguns com hostilidade. A senhora vem da cidade grande nos dizer como criar nossas filhas? Um fazendeiro me perguntou, com a mesma cara que o Jonas fazia. Não, senhor, respondi com calma. Venho como alguém que cresceu exatamente como suas filhas e que sabe o quanto a educação pode mudar uma vida. Aos poucos, família por família, fui quebrando resistências. E quando as meninas começaram a melhorar nas aulas, trazendo cadernos com elogios, até os pais mais durões começaram a ceder. Em julho daquele ano, notei algo perturbador. Uma das minhas melhores alunas, a Letícia, de 12 anos, começou a chegar na escola com olheiras e braços marcados. Eu reconheci os sinais na hora. Eram os mesmos que eu carregava na idade dela. Depois da aula, pedi para ela ficar um pouco. Letícia, tá tudo bem em casa? Ela baixou os olhos, exatamente como eu fazia. Tudo bem, professora. Se alguém estiver te machucando, pode me contar. Eu vou ajudar. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo seu rosto. É meu irmão mais velho. Desde que o papai morreu, ele diz que é o homem da casa agora. Meu coração congelou. Era como ouvir minha própria história de novo, um ciclo perverso se repetindo. Naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma e a todas as Letícias do mundo. Esse ciclo terminaria comigo. No dia seguinte, fui à casa dela. O irmão, Rogério, um rapaz de 19 anos com olhos duros como os de Jonas, me recebeu na porta com cara de poucos amigos. O que a professora quer aqui? Conversar sobre o futuro da sua irmã, respondi, com uma calma que eu não sentia. Letícia é uma das minhas melhores alunas. Tem potencial para uma bolsa de estudos na cidade grande, como eu tive. Ele riu com escárnio. Para quê? Para voltar toda metida e importante como a senhora. Mulher não precisa de tanto estudo. Em vez de recuar, dei um passo à frente. Vou ser muito clara, Rogério. Eu sei exatamente o que está acontecendo nesta casa, e eu não vou permitir que continue. O rosto dele empalideceu, depois ficou vermelho de raiva. A senhora não tem nada a ver com a minha família. Tenho tudo a ver com o bem-estar dos meus alunos. Se as marcas no corpo da Letícia não desaparecerem, terei uma conversa muito séria com o delegado na próxima vez que ele vier à cidade. Era um blefe, claro. O delegado mal aparecia por lá, mas o Rogério não sabia disso. A senhora está me ameaçando? Estou te oferecendo um caminho diferente, respondi. Você pode ser o tipo de homem que seu pai era, ou pode ser melhor. A escolha é sua. Saí de lá tremendo por dentro, mas de cabeça erguida. Não sabia se minhas palavras teriam efeito, mas eu tinha certeza de uma coisa. Eu não ficaria mais calada diante do abuso. Nas semanas seguintes, observei a Letícia. As marcas sumiram. E aos poucos, ela voltou a sorrir. Um dia, a mãe dela apareceu na escola. Não sei o que a senhora disse para o meu filho, ela falou baixinho. Mas algo mudou. Ele tá diferente. Às vezes, respondi, pensando em Dona Marisa, tudo o que a gente precisa é de alguém que nos mostre que existe outro caminho. O caso da Letícia foi só o primeiro. Outras meninas começaram a me procurar. O padrão era sempre o mesmo. Homens que acreditavam ter direitos sobre os corpos e as vidas das mulheres da família. Em outubro de 1967, usei meu próprio salário para comprar livros sobre direitos das mulheres e comecei uma pequena biblioteca. Organizei reuniões noturnas para mães e filhas. A gente lia juntas e discutia o que significava ser mulher num mundo feito por homens. No início, vinham 3, 4 mulheres. Com o tempo, o grupo cresceu. Mulheres que mal sabiam ler vinham para ouvir, para contar suas histórias, para encontrar na comunidade a força que faltava em casa. Jonas soube dessas reuniões, claro. Numa cidade pequena, segredo não dura. Uma noite, ele apareceu na porta da escola, bêbado e furioso. Então é isso que você voltou para fazer? Encher a cabeça das mulheres com besteira? Virar as esposas contra os maridos? Enfrentei-o sem medo, com dezenas de mulheres me olhando. Não, Jonas. Eu vim ensinar que ninguém merece viver com medo dentro da própria casa. Nem mesmo você. Você sempre foi o problema naquela casa. Ele cuspiu as palavras, sempre se achando melhor que todo mundo. Não melhor. Corrigi. Apenas merecedora de respeito. Como qualquer ser humano. Ele ergueu a mão, aquele gesto familiar que marcou minha infância.
Por um instante, vi o menino assustado por trás do homem violento. Um menino que também foi vítima do nosso pai. Pode me bater aqui. Na frente de todas essas testemunhas falei, com calma. Ou pode ir para casa e pensar no tipo de homem que você realmente quer ser. Para minha surpresa, e talvez para dele também, sua mão baixou. Lentamente. Sem dizer mais nada, ele virou as costas e saiu cambaleando na noite. Aquele confronto mudou algo entre nós. Não viramos amigos, mas um respeito relutante se estabeleceu. Ele parou de tentar me intimidar. Em março de 1968, Carlos me escreveu. Tinha sido transferido para uma cidade a só 2 horas de Ribeirão das Almas. Não consigo esperar mais, ele escreveu. Se você não pode deixar suas meninas, eu vou me aproximar de você. Nos casamos numa cerimônia simples na igrejinha da cidade. Mamãe chorou de alegria. Jonas compareceu, sóbrio e desconfortável, em seu único terno. Mas estava lá. Carlos comprou uma moto para fazer o trajeto entre o trabalho e nossa casinha nos fins de semana. Nossa vida não era convencional, mas funcionava para nós. Carlos entendia que minha luta em Ribeirão das Almas era maior que nós dois. Em dezembro daquele ano, organizei a primeira formatura oficial da escola. Fiz questão de que fosse especial. No final, uma fila de mães se formou para falar comigo. Uma delas, Dona Josefa, segurou minhas mãos. Antes da senhora chegar, ela disse com a voz embargada. Eu achava que a única coisa que podia deixar para minha filha era ensinar ela a aguentar a vida sem reclamar. Agora eu sei que posso deixar algo melhor. A certeza de que ela merece mais. Foi nesse momento que eu entendi o poder da educação. Não só para mudar uma vida como a minha, mas para transformar gerações inteiras. A vingança verdadeira contra o abuso que sofri não era punir o Jonas. Estava em quebrar o ciclo. Com o passar dos anos, minha pequena revolução silenciosa ganhou força. Na década de 70, com o Brasil sob o regime militar, nosso trabalho se tornou um espaço de resistência e esperança. Em 1972, nasceu nossa primeira filha, a Clara. Quando a segurei nos braços, fiz uma promessa. Você nunca conhecerá o medo que eu conheci. Carlos era um pai maravilhoso, o pai que eu nunca tive. Em 1974, tivemos nosso segundo filho, o Lucas. Escolhi o nome dele para ressignificar o nome do meu pai. Este menino cresceria para ser um homem diferente. A escola prosperou. Luzia, aquela primeira aluna, se formou professora e voltou para trabalhar ao meu lado. Mamãe veio morar conosco em 1975. Vê-la contando histórias para os meus filhos, histórias que ela nunca tinha me contado, foi um presente. Descobri que ela também tinha sido abusada pelo pai. Se eu tivesse tido uma professora como você, Helena, ela me disse um dia, quem sabe minha vida teria sido diferente. Em 1979, o novo prefeito tentou me tirar da direção da escola. Disse que eu estava colocando ideias perigosas na cabeça das mulheres. Que ideias? Perguntei. Que elas merecem respeito. Que seu corpo pertence a elas? Usei um blefe. Disse que o jornal da capital estava preparando uma matéria sobre nosso trabalho. A ameaça de exoneração sumiu. Pelo contrário, nossa escola virou modelo para um programa estadual. Em 1982, algo que nunca imaginei aconteceu. Jonas adoeceu gravemente. Câncer. Meu primeiro instinto foi de indiferença, mas mamãe me fez ver diferente. O perdão não é para ele, filha. É para você. Fui visitá-lo no hospital. Ele era um homem frágil, encolhido pela doença. Não pensei que você viria, ele disse com a voz rouca. N'est mieux? Respondi. Sabe, ele começou, hesitante. Quando você era pequena, eu achava que estava te ensinando a ser forte. Era o que o papai dizia. Isso não era força, Jonas. Era crueldade. Eu sei disso agora, ele disse, vendo minhas próprias filhas crescerem. Percebo quanto eu estava errado. Não foi um pedido de desculpas, mas vindo dele, era o máximo que eu conseguiria. Suas filhas estão bem? Perguntei. Um sorriso fraco apareceu. A mais velha, a Thaís, tá na faculdade em BH. Vai ser advogada. A ironia. O homem que tentou impedir minha educação, agora se orgulhava da filha universitária. Jonas faleceu 2 semanas depois. No funeral, suas filhas me abraçaram, me chamando de tia Helena, a professora. Percebi que, de alguma forma, minha luta tinha beneficiado até mesmo a família dele.
Os anos 80 trouxeram a abertura política, uma nova Constituição. Em 1985, inauguramos o primeiro centro de mulheres da região, anexo à escola, com cursos, assistência jurídica e grupo de apoio. O que começou com minhas reuniões de leitura virou uma instituição. Carlos, meu amor, sempre meu maior apoiador, conseguiu doações para construir o prédio. Mamãe não chegou a ver essa conquista. Faleceu em 1983, em paz, na nossa varanda. Suas últimas palavras para mim foram: "Você quebrou a corrente, minha filha." Minha filha, Clara, também virou professora. Meu filho, Lucas, virou engenheiro como o pai. Vê-los seguindo seus próprios caminhos, livres do peso que eu carreguei. Essa é a maior recompensa. Em 1991, aos 44 anos, recebi o Prêmio Nacional de Educação Rural. A cerimônia foi em Brasília. Viajei de avião pela primeira vez. No meu discurso, falei de todas as Helenas, Marias e Lúcias. De como a educação é uma ferramenta de libertação. Cada vez que uma menina aprende a ler, eu disse, com a voz embargada, um universo de possibilidades se abre. Cada vez que uma mulher descobre que merece respeito, uma geração inteira é transformada. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo o arco completo da minha vida. Da menina aterrorizada, à educadora reconhecida. Da criança que escondia livros, à mulher que construiu uma biblioteca. Aprendi que a melhor vingança não é devolver a violência. É quebrar o ciclo, é transformar o seu sofrimento em combustível para mudar o mundo, nem que seja só o pequeno mundo ao seu redor. Minha história não é única. Em cada cidadezinha desse país, existem mulheres lutando suas próprias batalhas. Se minha vida servir de exemplo para uma delas, se der coragem a uma única menina para dizer não, eu mereço mais que isso. Então cada lágrima que eu derramei valeu a pena. Porque no final, o que importa não é quanto a gente sofreu, mas o que a gente faz com esse sofrimento. E se vocês que estão me assistindo agora carregam suas próprias cicatrizes, saibam disso. Vocês não estão sozinhos. Sua dor é real, mas não é seu destino final. Como eu descobri naquela pequena sala de aula, há tanto tempo, sempre existe um caminho para a luz, mesmo nas noites mais escuras. Essa é a lição mais importante que eu posso deixar. A verdadeira superação não vem de esquecer o passado, mas de transformá-lo num futuro melhor. Não apenas para nós, mas para todos que virão depois de nós. Meus queridos, se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar se conhecem alguém que já passou por algo parecido e se inscrever. Até a próxima!